Muito bem, voltando, começando para valer agora no nosso Oriente, quero dar já aqui a tacada inicial com o padre, porque como um pecado capital, é bom que o padre Adilson nos explique, né? Capital por quê, pecado por quê, é um pouco dessa nocividade da inveja. Vamos lá, padre, bem-vindo. Opa, tudo bem, Ernesto? Eu primeiro assim, né? Nós devemos entender qual é a proposta da igreja e depois o porquê desses pecados e, de modo especial, esse pecado, o pecado da inveja. Então, nós temos os pecados mortais e os capitais, do qual está a inveja. E em relação ao pecado capital, é também a condição da própria pessoa, não que o mortal ela não tenha a remissão, não é isso, né? Entende em casa aí, para não confundir as coisas. Mas a igreja dá oportunidade, por meio, né, da reconciliação, de você fazer primeiro a sua reconciliação consigo mesmo, que é fundamental, porque a pessoa ela precisa se encontrar com ela para estar bem. E se ela não está bem, vai manifestar alguma coisa e dentre uns pode manifestar a questão da inveja. Como você disse no início, alguma história, alguma coisa que foi construída que levou a isso, né? E depois, nessa condição, ela se encontrar com ela mesma e ela se acertar a fim de que ela possa também estar indo ao encontro ou da pessoa, porque geralmente a inveja só pode ser relacionada à pessoa, não pode ser a outra coisa, né? E acertar essas coisas. Por quê? Primeiro, a inveja é por motivo, podemos dizer, de relação, de posses, né? Ou também de querer ser ou estar no lugar do outro. E esse é o grande desafio, né? Porque às vezes a pessoa ela tem inveja da outra ou por algo que ela possui, ou por alguma função, por algo que ela está exercendo profissionalmente, ou alguma coisa nesse sentido. E o desejo de estar no lugar dela, daquela pessoa, manifesta em você a inveja. Agora, o mais interessante de tudo isso, que em relação à inveja, ela não faz mal para outra pessoa, ela faz mal para si mesmo, para o invejoso, como estendendo aí, né? Flexionando a palavra. Então ela faz muito mal pro invejoso do que propriamente para a pessoa, porque a outra pessoa ela não está preocupada, ela está fazendo a parte dela, vai continuar fazendo. Se ela conseguiu adquirir bens, posses, licitamente com seus esforços, isso não é nenhum pecado, isso não é mal, não é? E por outro lado, quando da pessoa em relação a esse fato da inveja, é justamente a busca de ela se reconhecer na sua própria condição. Do jeito que você colocou a confissão, a gente pode abrir aqui um parentezinho, que não é bom a gente aprofundar muito nisso, porque o pessoal já tem essa mania, né? Sim. De querer fazer do confessor ou do confessionário um lugar de atendimento psicológico, né? Que é outra coisa. É outra verdade, coisa. verdade. Mas a confissão, ela tem esse caráter da gente se reconciliar, se reencontrar, encontrar de novo um norte, né? Um parâmetro para a nossa vida. E isso é fundamental, né, padre? Claro, eu gosto sempre de dizer assim que, primeiro, a confissão é o nosso encontro com o próprio Deus na sua experiência de amor. Então eu vou experimentar na minha vida o amor de Deus no ato da confissão. Depois, só o fato do confessor ou do penitente ir ao encontro do sacerdote para se confessar, já é o ato de reconhecimento da sua postura ou do seu comportamento errado. E depois, aí o ato da confissão que leva, que deve existir na pessoa o arrependimento. Então já há a predisposição, e quando não, já o arrependimento mesmo, porque ela já está procurando o sacerdote para se confessar, né? Depois, ela vai participar dessa experiência do amor misericordioso, alcançando o perdão de Deus. Mas ela tem que ter também esse chamado encontro pessoal, transformador, que leve ela a mudar a postura. Então, assim, bom, por que eu estou procurando um sacerdote? Porque eu tive inveja, eu tenho inveja, que é o tema do nosso programa, né? Eu tive inveja de determinada pessoa.
E eu tive inveja, por quê? Porque ela era minha colega de trabalho e eu almejava a promoção e ela foi promovida e não eu. Então, eu me peço perdão a Deus por isso e quero que o Senhor me liberte disso. Mas aí é interessante, né? Se a pessoa, depois de se confessar e de ouvir até um conselho, Um aconselhamento. Né? Ela busca uma orientação. Porque às vezes ela fala, poxa, minha filha, mas você não pode agir assim, você tem que reagir para a pessoa depois ir buscar, poxa, eu não posso agir assim, como é que eu vou trabalhar isso? E procurar uma continuidade na parte da pessoa. Da pessoa. Né, que aí, nós, enquanto padre, nós damos a direção, orientação espiritual, até mesmo no ato do confessionário, nós orientamos a pessoa, porque é bom o pessoal em casa saber que o momento de confissão não é o momento que o padre vai passar o sabão em ninguém. Não é orientação também. E não é uma de orientação e nem direção espiritual. É o ato de confissão que o padre vai orientar a pessoa a retomar o bom caminho, né? Porque ela está se reconciliando com Deus e buscando a reconciliação consigo. Depois ela pode, se quiser aprofundar naquilo que diz respeito à questão espiritual, ela vai procurar o sacerdote. Em outro momento. Isso, em outro momento, para fazer a direção, a orientação espiritual. E quando se trata de questões psicológicas, aí já foge da ossada do padre, porque o padre não é psicólogo. A gente encaminha para Renata. Isso mesmo. Bem-vinda, Renata, mais uma vez. Obrigada. Bom, então a inveja ela pode ter algumas coisas, né? Assim, por exemplo, uma imagem desvalorizada de si mesmo. Como o padre falou, deu exemplo, né, da situação de almejar uma promoção, por exemplo, e não ter conseguido. Às vezes existe um quadro assim muito pontual. Era uma coisa que eu queria muito e não pôde ser realizada ou foi realizada de uma outra forma. Mas existem pessoas que têm uma dificuldade onde tudo o que é do outro é muito mais valioso do que é o meu, né? E isso, na maior parte das vezes, assim, é um desvalor por algum motivo, que daí a gente vai poder entender com o tempo, né? Mas um desvalor para si próprio. Quando o padre mesmo carro, mesmo modelo, às vezes é a mesma não cor, vai mas satisfazer. O dela brilha mais do que o meu. Isso, não vai satisfazer. Porque é o meu é mais arranhado do que o dela. Porque é um vazio, é um menos valor pessoal, né? Como o padre falou, a inveja faz mais mal ao invejoso do que, né? E é bem essa situação. Então, se você não puder olhar, se você não puder entender esse vazio, esse menos valor, é uma coisa que vai se repetir e que em algumas situações torna a relação interpessoal dessa pessoa muito, muito complicada, né? Começa a afastar. Eu ia perguntar algo mais, mas tem um VT, a gente vai ver o que o povo fala para a gente voltar aqui no nosso bate-papo. Vamos lá, o que é inveja? Povo na rua. Bom, minhas unhas já estão prontas, já passei um vermelho bonito. Leite, qual que é a cor desse esmalte? Inveja boa. Até no esmalte tem essa cor, inveja boa. Mas será que existe essa tal inveja boa, inveja branca? Por isso vamos até as ruas e ver também o que as pessoas pensam sobre isso. Eu acho que não, né? Assim, tenho uma certa admiração que você pode chegar a ter, mas quando passa a ser inveja, eu acho que já não é muito bom, não. Não, né? Não? Não existe inveja boa, não. Tô com uma inveja boa de você, é verdade? Acho que é mentira, né? Eu acho que não existe inveja boa, não. Tem gente que fala que existe aquela inveja branca, isso também não cola? Pra mim, eu não acredito. Eu não acredito. Inveja sempre é ruim? Com certeza, né? Acho que não traz nada de bom, não. Sabrina, existe inveja boa? Não. Eu acho que qualquer inveja é ruim. Não, acho que não. Inveja é um sentimento de cobiça, de desejar possuir aquilo que outro tem. Tenho uma amiga milionária, um amigo, um casal, uma família, e eu passo a invejar o que eles possuem, né? Pensando da seguinte forma: puxa, eu que poderia ter tudo o que eles têm, eles não merecem ter
o que eles têm, porque eles não lutaram tanto quanto eu luto, e não é justo, cadê Deus nessa história? E aí eu vou remoendo tudo isso dentro de mim e eu não consigo muitas vezes eu fico basicamente pensando o tempo todo, eu fico alimentando esse sentimento dentro de mim. Segundo a psicóloga, o que devemos ter é admiração por alguém e seguir como modelo de vida, como exemplo de Jesus Cristo. Nós queremos seguir os passos do Mestre e para isso nós temos pessoas que passaram por esse caminho, né? E que deixaram seus rastros, por exemplo, os santos da Igreja Católica, né? Então, quando eu me apego a um determinado santo, eu quero agir como aquele santo, aquela santa. Mas toda admiração exagerada também se torna inveja. A partir do momento que eu desejo, né, aquilo como um fim e não como um meio, né, como um fim como, Ellen? Quando eu penso, puxa, essa pessoa tem tudo isso, quem deveria ter sou eu. Para que esse sentimento não se torne um pecado, é necessário ficar em alerta. E para Ellen, o inconformismo pode ser o princípio da inveja. O inconformismo, ele corrói a nossa alma. Então, eu começo a olhar para aquela pessoa, para aquela situação e gerar dentro de mim angústia, aflições, repugnância, que a gente dá um nome mais generalizado de inconformismo. Eu não me conformo dessa pessoa, aconteceu isso, de bom para ela. Então, perceber esses sinais do inconformismo, né? Já você precisa ficar alerta. Muito bem, tá aí, inveja branda, santa inveja. Tem inveja santa, padre? Eu não conheço isso não, viu? Nunca ouvi falar disso, não. Eu já falei esse termo, mas eu nunca usei no sentido de afirmar inveja, é verdade. A gente usa brincando, né? Falando, poxa, que legal, poxa, você se deu bem, ó, tenho uma santa inveja de você, né? Mas é engraçado, porque a gente pode dizer, Renata, que são pessoas que estão muito desvalorizadas para si mesmas, estão vivendo muito em função dos outros. Na verdade, assim, é uma falta de fé em si mesmo. Isso. E a força, a possibilidade de realização passa a ficar no outro e eu fico muito esvaziado. Porque quando você, até o exemplo que a psicóloga deu, quando você olha, por exemplo, um artista, você gosta, acha legal, gosta do jeito que ele atua, você gosta do jeito que ele se comporta como até fora dos palcos ou da TV, e você admira, e você admira, e você admira, até que você vê uma atitude dele, você fala, de novo, mais não é perfeito. Né? Então, essa reação, você já não quer aquilo naquela forma, pelo isso, seu porque você senso. pôde ter esta avaliação, né, e fazer uma comparação do que é bom do que não é para você. Mas em algumas situações a pessoa não consegue ter esta avaliação de tão enfraquecido que é o próprio eu. E aí fica muito complicado você competir se você já sai valendo menos. Na adolescência tem um pouco disso? Sobressai essa questão da gente viver muito em grupos e ficar olhando assim os modelos da sociedade, os artistas e as tribos, e a gente fica muito olhando para fora e pouco para Na verdade, dentro do processo natural da adolescência, é natural que ocorra uma identificação e por isso acabam se criando os grupos, para que aquele adolescente possa se identificar com um grupo e fazer uma desvinculação necessária da família naquele momento. Então ele está buscando o eu dele na sociedade, então ele está se separando do pai e da mãe para se tornar um adulto e ele busca na comunidade pessoas com quais ele se identifica. Isso é o processo natural. Uma coisa mais exacerbada nesse sentido, aí sim a gente tem que tomar cuidado. Então não é dizer todo adolescente que está andando em grupo ou se identificando, porque às vezes os pais ficam muito preocupados. Pô, meu filho é um Maria vai com as outras, só faz o que o grupo faz e tal. Numa determinada
etapa numa determinada... Que nem tem idade, né? Da caminhada de cada um. Mas dentro da faixa do adolescente é natural que ocorra esse tipo de identificação. Isso que eu acabei exemplificando aqui do artista, em tese, é mais ou menos o que acontece com o adolescente, porque ele começa a andar em grupo, seguir, sei lá, uma banda de rock. Isso. Todo mundo se veste igual, todo mundo gosta, todo mundo tal, não sei o quê. Aí de tanto ver, chega uma certa altura que ele começa a ver, pô, mas isso eu não gosto. Isso aí eu não concordo. Isso. Começa a despertar nele aquele valor que é maior do que aquele valor certo. Isso. Ele vai poder ter avaliação e fazer, então, aí a escolha e se preparar para uma vida jovem adulto mais centrado, né? Mais assim, definido como... Padre, até onde, então, como a psicóloga colocou, por exemplo, os santos, até onde a gente não pode correr o risco de viver a mesma coisa com os santos? Às vezes numa busca exacerbada de querer ser igual, né? É muito comum a gente na adolescência ou no início da caminhada até usar as roupas parecidas. Sim, acontece muito. Acontece isso, muito. Até hoje, né? Até hoje. Então, aí você começa a exagerar. Não se corre o risco também da gente partir, porque eu percebo também, depois você pode nos ajudar isso, Renata, quando a gente porque a pessoa é fixada naquela outra ou naquele ídolo, quando ela tem uma decepção, vira ódio. Sim. Parece que parte por... Rompe ao extremo, né? Ao extremo, vai para o oposto. Não é? Até onde a gente não corre o senhor vê esse risco também na fé, padre, na vivência com os santos, por exemplo? Eu vejo sim, e isso a gente poderia chamar daquilo que a igreja vive falando e que muitas vezes nós somos acusados, que é justamente a questão da idolatria. Não é? Então, eu tenho o modelo de santo, eu tenho santos na igreja, e eles devem servir de referência à minha vida. Em que sentido? Primeiro, eu posso pegar os escritos e como foi construída a vida para que aquela pessoa tornasse-se santo, segundo a igreja. Não é? Então eu posso pegar como modelo, como exemplo, para a minha vida, porque modelo é um só, é Jesus Cristo, né? Os outros são exemplos para nós, né? E eu posso pegar então como exemplo para a minha vida e saber que eu não tenho necessidade de me fixar e querer ser aquele santo ou como foi aquele santo. Porque senão o que acontece? Aí eu vou atirar aqui como se fosse um psicólogo, por qualquer coisa a senhora corrige, né? Então assim, a pessoa, ela deixa de viver o hoje para viver o ontem. Porque ela vai pegar justamente aquela estrutura de vida própria da época daquele santo. Então, mas o interessante é que são coisas externas. É a roupa. Sim. É até o palavreado. Sim. É até o comportamento. Sim. Né? Mas interessante, quando a pessoa começa de fato a descobrir, porque existem duas identificações. Uma, eu gosto de trabalho social, às vezes até começa de uma coisa boa, pode começar de uma atração, gostaria de trabalhar com os pobres, aí vou lá, vejo um filme do Francisco, eu descubro que ele cuidava dos leprosos, aí começo a me vestir como Francisco, isso é externo. Outra coisa é quando a pessoa começa a ler e a maneira que ele teve as experiências é parecida com a minha. Nossa, que interessante. E fica curioso para saber qual vai ser o próximo passo, para ver se casa com o dele. Como Deus agiu com ele, se na vida, na vivência dele, eu não tenho o que aprender, o que retirar para mim. Sim. Aí é um outro, ele é tão próximo, mas não é uma coisa tão externa, só exterior, já é mais maduro. Já transforma-se num aprendizado, na verdade. O que está no externo é porque ainda não foi possível que eu colocasse para dentro. Por algum motivo eu não consegui introjetar. Se eu tenho a capacidade de ler e aprender, eu consigo introjetar e assimilar aquilo. Se eu fico no externo é porque eu ainda não posso entender. Porque eu não posso... é muito fácil de acontecer com o adolescente, desculpa te interromper, por causa ele quer se rebelar. Ele vê uma atitude de uma banda de rock rebelde. Na verdade, ele não sabe de nada, ele só pegou
só aquele desejo dele bateu ali. Isso. Aí ele, até o tipo de cabelo, porque alguns comportamentos são de rebeldia, né? São de agressão, não concordo com o seu jeito, o meu jeito é esse. É um jeito de bater de frente. Então, ele pega todo um estereótipo, certo? Isso. Então ele achou que aquela banda de rock está simbolizando algumas coisas que ele está sentindo naquele momento. Então o externo está podendo resolver essa questão. À medida que ele vai e tenha condições, né, internas de aprender e ir superando cada uma das fases, aí que ele vai achando se aquilo tem sentido ou não. E aí sim ele vai podendo introjetar as coisas que vão fazer parte da vida dele ou não. Você quer dizer a pessoa absorver. Isso. Tomar como conceito. Pegar aquela ideia e falar, isso aqui é legal para mim. Entender. Isso explica bastante a questão da nossa devoção. Devoção, claro. Né, padre? Claro. Que a gente pode ter duas atitudes bem definidas. Sim. A questão de você pegar aquilo que na vida do santo é valor e que se identifica com você, e aí você vai realmente também ter a gente está falando em questões de fé, né? Então você vai ter uma transformação e você vai se identificar com aquele santo. Né? Então, qual é o meu tipo de proximidade, vamos voltar lá do que eu gosto de fazer. Então, a minha proximidade é com os pobres, eu gosto desse tipo de trabalho. Então, alguma coisa vai se identificar. Agora, o externo, talvez ele é muito perigoso, talvez, né, a doutora também pode falar, se eu não compreendo quando eu levo para o meu interno. Porque senão eu fico só na casca, eu creio que seja isso. Sim. E fica na superficialidade. E o que é superficial, a gente sabe que não tem consistência. Não, às vezes não é nem a ideia, mas me parece que é uma ideia interessante, mas não é nem a ideia do santo. É verdade. É verdade. E aí depois, então, aí voltando lá na questão daquilo que você vem da vida do santo, você traz para dentro de si. E isso deve sempre gerar algo novo na pessoa. Essa é a grande questão. Bom, a gente já vai para o primeiro intervalo e a gente vai voltar sobre isso. A gente precisa de modelo? A gente vai para o intervalo, esse é o Orientes, a gente volta já já.